Estamos aqui na 4 de outubro, aqui no centro de Cajazeiras. Momento de festa, momento de alegria, momento de orgulho para essa família cajazeirense. Boa tarde também, Catarina Rolim, mais uma vez. Estamos aqui na casa dos familiares do João Gonçalves, 28 anos, né? Ele que vai participar da Record. Ele que é formado em gastronomia e pós-graduado em gestão de qualidade e segurança de alimentos e vai participar, né, desse programa que é muito sucesso, que é o Top Chef Brasil da Record. Estamos aqui na residência da sua avó materna, né, a dona Maria Guedes. Ela que é uma advogada aposentada, inspiração para o seu neto, né? Estamos aqui também com a irmã do João Gonçalves, que também é a Lácia Lorena. E vamos agora falar com a vovó materna, a dona Maria Guedes. Senhora Maria Guedes, que orgulho desse neto. Conta um pouquinho pra gente, pra toda Paraíba, pra todo o Brasil, pra toda Cajazeiras, um pouquinho desse seu neto, que agora tá famoso. Boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho do neto da senhora. João Gonçalves Neto é meu neto. Na classe masculina, esse é o neto mais novo, ou mais jovem, é João Gonçalves Neto. Só que ele, toda a vida, teve essa vocação desse trabalho que ele realiza, né, de gastronomia. Desde criança, bem pequeno, de 9 para 10 anos, já vinha para a minha cozinha pelejar para eu ensinar ele a fazer comida e chamar a gente para ensinar ele a fazer doce, bolo, licor e tudo mais que ele podia saber. E por isso, a mãe dele não me deu distância, fez esse sacrifício e fez que ele pudesse cursar em Pernambuco, na faculdade ou universidade na Maurício de Nassau, onde ele concluiu seus estudos e tem sido bem sucedido. E eu peço a Deus que Deus continue abençoando o meu neto. Ele falou que a senhora é a inspiração dele. É uma coisa de saudade. Todos os meus netos eu gosto, mas eu quero dizer que o João Neto, desde criança, que ele me acompanha, que ele gosta da minha companhia, que me escreve, que me manda lembrancinha, que me dá presente, junto com a irmã dele, a Lácia Lorena, que é muito chegada a mim. Estamos aqui linda, né? Olha aí, Catarina Zé Neto, ela é muito linda. E agora vamos falar com a irmã do João Gonçalves, a Lácia Lorena. A Lácia, que orgulho! Como é que tá o coraçãozinho? Como é que tá a torcida? Né? Que seu irmão agora tá famoso, né? A nível nacional, em todo o Brasil. Conta pra gente. Boa tarde, lá nos estúdios, Catarina Rolim, Zé Neto e Calião. Boa tarde a todos. A gente está um pouquinho emocionada, porque a gente, na verdade, acreditava nele, com certeza, né, desde o início. Na verdade, é um dom, né, que ele tem. A gastronomia já nasceu com ele, acredito nisso. E estamos aí na torcida, contando com a torcida de todos os cajazeirenses, porque não é todo dia que a gente tem um cajazeirense sertanejo. Quando é a estreia do programa? Estreia hoje, às 23h15, logo após o programa A Fazenda, né? Ontem já teve até uma chamada, eles apresentaram todos os participantes, inclusive João. Então, a gente torce por isso, que todos os cajazeirenses, ele conhece muita gente aqui, né? Passou a vida inteira aqui, até ir estudar em Recife, e que estejam com ele, que estejamos na torcida, para que a gente possa trazer esse prêmio. Então, atenção Cajazeiras, a estreia hoje a nível nacional na Rede Record, depois da A Fazenda, um cajazeirense vai brilhar. Olha, e a avó dele, olha só, além de advogada aposentada, também, ó, escritora. Ela falou, mostre o meu livro, né, ó. Fala um pouquinho desse livro pra gente também. Eu vou dar a você. Esse aqui é de meu filho, mas eu tenho ali guardado, vou lhe dar. Vai me dar? Gente, ganhei meu dia hoje. Vou ganhar o livro dela, né? Da dona Maria Guedes Figueiredo. Coisa boa. Vou ler o livro da senhora. Pode ler. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro, o conteúdo é totalmente escrito sobre o problema, porque eu sou protestante. E minha família e meus pais sofreram muita agressão na antiguidade, porque eu já tenho 92 anos, de perseguição religiosa, mas foram vitoriosos. Vou ler esse livro, vou levar para casa. Muito obrigada. Então, as últimas palavras. O tio quer falar? É tio também? Vem para cá. Qual é o seu nome? Saulo Tarso.
Como é que tá o coração do tio? É um momento de alegria. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui recebendo a TV Diário Sertão, essa televisão que já repercute em todo o estado, né? E agradecer à TV Sertão por essa reportagem com meu sobrinho. Eu acredito muito no profissional nato. Eu acho que João é um exemplo, né? Tem o profissional nato, vai se lapidando. É o caso de João Neto, né? Ele sempre gostou de cozinhar. Ele fez um bacalhau aqui que foi inesquecível. Para a gente é uma satisfação muito grande. E vamos ficar na torcida aqui, que João Neto venha ao começo da projeção. Eu acho que ele já começou a se projetar como profissional da gastronomia, né? Muito bem, então, a Lácia convida toda a Cajazeiras, toda a Paraíba e todo o Brasil para assistir o programa hoje, logo após a Fazenda. Convida aí. Estão todos convidados, né? Todos os paraibanos, os nordestinos, na verdade, né? Porque é o único representante nordestino no programa. Então, vamos lá, vamos unir forças e vamos todos, né? Para que realmente ele possa ser vencedor. Trazer esse prêmio, né? E qual prato? Agora eu fiquei curiosa, né? Antes de finalizar a nossa entrevista, né? Pra vovó do João, pra você, pra irmã, pro tio. Qual prato, assim, que ele mais, assim, que ele fez? Que não, esse é inesquecível. Sempre quando ele vem, que ele mora em São Paulo hoje, né? Quando ele vem de São Paulo, quando ele vem pra Cajazeiras, ele tem que fazer esse prato. Qual o prato mais que ele faz que a senhora ama? Contrato? O prato. Sim, o prato. Eu não sei nem dizer que são tantos que eu nem sei O que a senhora mais gosta? Eu vou dizer assim, eu gosto mais das coisas assim, de verdura, frutas, essas coisas, porque realmente é a minha alimentação. Aí a fruta que eu mais gosto é mamão. A alimentação nem se compara, porque... E o que o Neto faz? O prato que o Neto faz, que a senhora mais gosta? Ele prepara um prato de frango bem preparado, com arroz integral e verdura. Nossa, deu água na boca agora, viu, Zé Neto? Ele é maravilhoso no trabalho dele, faz gosto de ver meu neto. Então manda um beijo pra ele que ele vai assistir essa matéria. Manda um beijo pro Neto. Eu mando um beijo com um abraço bem apertado. As parabéns para ele da vitória que ele alcançou. A bênção de Deus. Diga a ele que leia o Salmo 121 do Salmo da Bíblia Sagrada, que é o livro precioso do mundo, para que ele entenda quanto Deus é grande, quanto Deus o defende. Salmo 121. Para ele ler. E também agradecer a Deus, porque ele também é um crente em Jesus Cristo. Uma bênção de Deus, aquele homem tão bonito, que cresceu, foi um mesarrão, o maior neto mais alto que eu tenho. Mais alto, né? E muito inteligente, e muito bom de trabalhar, e ele gosta de fazer esse trabalho. Por isso ele está vitorioso e também com a bênção de Deus, porque sem a bênção de Deus, ninguém alcança. Tá vendo? Então eu estou muito feliz. E a família toda. Olha, os tios dele, que eu avisei, minhas parentes, a minha cunhada, que é irmã do meu marido, eu sou viúva. Mas meu marido já morreu, mas eu tenho uma cunhada da pessoa, ela já municiou para a família por ano de tempo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Rio de Janeiro. Esse livro também já está muito distribuído. Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, por ano de outro. Até a semana passada ainda vim buscar livro, eu já não tenho, só tenho um, vou lhe dar. Tá. Olha que honra, hein, gente do céu. Obrigada. E eu vou ler com muito carinho. A senhora é maravilhosa. Eu amei a sua avó, viu? E ela tá aqui emocionada, neta. Verdade. É motivo de orgulho, né? Para toda a família. E você perguntava o prato que ele gostava de fazer mais, né? Quando vinha aqui. Ele gosta muito de fazer a feijoada, né? Que foi... Ele, na realidade, aprendeu bem pequeno com a minha mãe. Na verdade, é o único prato muito bom que ela faz. E ele aprendeu a fazer a feijoada. Inclusive, ele faz um evento lá em São Paulo que se chama Feijoada do João. Em vários locais ele faz esse evento. Tá vendo aí? Então, logo após a Fazenda da Rede Record, Top Chef Brasil vai ter um cajazeirense. Ele, João? É verdade. Vamos lá, todo mundo. Começa às 23h15 na Record, né? Então, vamos lá, todo mundo na torcida. A senhora quer falar mais alguma coisa? Quero dizer a João Gonçalves Neto que toda a família está encantada com eles. E eu que sou vó, a avó, só atualmente ele
não esquece, porque foi criado aqui junto de mim, junto com a firma dele, que também é a menina que frequenta mais a minha casa. Dos netos mais frequenta a minha casa é João Gonçalves Neto e ela, que mora aqui perto de mim. Para isso, eu quero mais uma vez dizer a ele que estou agradecendo a Deus de todo o coração. E também agradecendo aqui a repórter que se dispôs a me saber quanto eu gosto de você, meu filho. Continue seu trabalho, mas procurando Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro as coisas de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Por isso você deve ouvir o que a Bíblia diz para você. Essa é a minha recomendação principal para você. Tá vendo? Não esqueça, eu sou feliz com toda a família. Para saber, a repórter quer saber de uma coisa? Eu vou lhe dizer a minha prole. Minha prole. Eu tive 9 filhos, infelizmente 3 já estão com Deus. Mas eu tive 9 filhos. Mas eu tenho, sabe quantos netos homem do masculino? 5 netos, 6 netas. 4 bisnetos e 8 bisnetas. E essa é a bênção de Deus, essa grande prole que está espalhada no mundo e no Brasil. E na Paraíba, que eu sou louca pelo meu estado, é o que eu acho mais importante. Cajazeiro, eu quero explicar para todo mundo que fique sabendo que eu tenho... meus netos são cajazeirenses, mas eu tenho o título de cidadã cajazeirense, porque eu sou cidadã da cidade de Catolé do Rocha, uma cidade abençoada. Por isso que eu escrevi um livro em nome dessa cidade, viu? Então, eu quero dizer que se os catolenses não estão ouvindo essa reportagem, fique sabendo que eu estou aqui muito feliz com minha família, com meus filhos. Eu tenho ainda 6 filhos que me acompanham, que se preocupam comigo. Inclusive, João Gonçalves Neto, a Lácia Lorena e outros mais, não deixam de prestar atenção à vovó. Vem aqui. Tem uns que moram, sabe aonde? Em Rondônia. E de lá eles telefonam para mim. Quer que bênção de Deus? A senhora é muito amada. Ah, meu Deus, graças a Deus. Todos na torcida pelo cajazeirense João Gonçalves. Vamos acompanhar agora um agradecimento especial que o João enviou e tem divulgado amplamente, agradecendo a torcida de todos os cajazeirenses. Olá pessoal, meu nome é João Gonçalves, eu sou chefe de cozinha e eu estou no Top Chef Brasil. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer toda a minha torcida da Paraíba, em especialmente Cajazeiras, que é minha terra, o meu sertão. Eu queria agradecer a todos vocês, torçam por mim e muito obrigado.